Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 27ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Hoje não tem matéria no expediente para ser lida ou temos? Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos da chapa registrada nessa casa. Ilustríssimo senhor diretor-geral, em conformidade com o regimento interno, resolução número 378 de 2002, de 20 de dezembro de 2002, e a lei orgânica do município de Piraí, os subscritores desta vêm requerer o registro da chapa denominada Chapa 1 para a eleição da mesa diretora desta Câmara Municipal para o biênio 2015-2016, que ocorrerá no próximo dia 10 de novembro do corrente ano, tendo como seus membros a relação abaixo. Presidente, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Vice-presidente, Flávio de Almeida Ribeiro. Primeiro secretário, Luiz Fernando Colucci Júnior. E segundo secretário, Darley Gomes de Moraes. Respeitosamente, assinam os quatro. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piraí, Wilden Vieira da Silva, venho através desse lhe apresentar a chapa Renovação, que irá compor a mesa diretora para o biênio de 2015 e 2016, na forma disposta do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Piraí, conforme abaixo. Parágrafo 3º. A eleição para a renovação dos membros da mesa na mesma legislatura para o mandato subsequente dar-se-á 1º de novembro e 22 de dezembro, empossando-se os eleitos no 1º dia útil de janeiro do ano seguinte. Caberá ao regimento interno da Câmara Municipal dispor sobre a composição da mesa diretora e subsidiariamente sobre a sua eleição. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal de Piraí, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições, devendo o regimento interno da Câmara Municipal dispor sobre o processo de destituição e sobre a substituição do membro destituído. Segue abaixo o nome dos ilustres vereadores e cargos que irão compor a chapa Renovação. Presidente, João Roberto Ladeira da Costa. Vice-presidente, José Paulo Carvalho de Oliveira. Primeiro secretário, Charles Torres Dias. Segundo secretário, Alzemiro dos Santos Dias. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro. Senhor presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente, uma boa noite. Bom, gente, nesse momento, estou me convalescendo de uma cirurgia de hérnia umbilical. Já na quinta-feira estou retirando os pontos e fazendo hoje um esforço maior para a gente decidir a vida do nosso poder legislativo. Eu até acho que aqui nessa casa, o espírito que reina nessa casa é realmente do objetivo da gente estar a todo momento buscando o melhor para o povo piraiense. Eu acho que o nosso município precisa realmente
do Poder Legislativo, assim decide o nosso poder democrático, que a gente tem os poderes legislativo, judiciário e o executivo. Imbuído nesse espírito, a gente sabe muito bem de que o objetivo comum é resgatar a credibilidade dessa casa, é que a gente faça o melhor possível para o município de Piraí, que é composto de pessoas, a nossa população que precisa desses serviços que a gente precisa estar proporcionando aqui. Então, isso é que faz com que eu tive meu nome, logo assim que iniciamos o mandato, colocado aqui para uma disputa. Infelizmente, não conseguimos o objetivo, mas respeitamos a democracia, respeitamos com lealdade e ética os nossos pares aqui, que conduziram a casa nos últimos 2 anos. E, da mesma forma, agora me foi colocado o desafio que a gente teria que estar participando novamente, usando o nosso exercício de democracia para que a gente viesse a estar dando uma contribuição. Sempre coloco para meus pares, não devemos subestimar ninguém. Todos nós aqui, vereadores, estamos num limite de igualdade para poder conduzir a casa, para poder ter um nosso legislativo com imparcialidade, com independência. Assim rege a nossa Constituição Federal, que o nosso poder legislativo ele precisa realmente ser independente. Ele tem que ter autonomia para poder ajudar a nossa população legislando. A gente tem a contribuição que a gente dá para o Executivo, mas precisamos realmente, hoje, correr para poder dar maior credibilidade a essa casa. Vimos, por exemplo, alguns fatos. Eu vi nas reportagens, e cito aqui para vocês, a Câmara do Rio de Janeiro teve um desgaste gigantesco, uma empresa de detetização, que estão lá até hoje fazendo uma CPI para observar como é que se gastava tanto dinheiro, e a outra era a TV Câmara do lado do Rio de Janeiro, uma empresa MCM, que tem uma senhora que é dona, uma pobre que mora em Caxias, e que, na realidade, era uma empresa fantasma, e hoje está lá esse imbróglio. Agora, recentemente, a gente vê no noticiário aquele episódio envolvendo a Câmara de São João de Meriti, em que viajaram praticamente até suplente, assessores, uma série de pessoas viajaram para o Nordeste do país, gastando lá valores absurdos. Então, o que a gente pede é transparência, resgatar a credibilidade nessa casa legislativa para que a gente possa estar dando uma contribuição para o nosso povo, seja na saúde, seja na educação, na própria segurança pública, que a gente tem que avançar para poder ajudar a parte da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Precisamos aqui nessa casa, a gente está observando as nossas contas, que a gente tem que fiscalizar realmente do Poder Executivo. A gente precisa realmente estar adentrando na fiscalização das nossas obras. Precisamos até zelar pelo dinheiro público, que são os impostos pagos pelos nossos contribuintes. Então, tudo isso faz com que a gente, com esse dever cívico, venha a essa casa aqui hoje, num momento importante, que dentro de instantes a gente vai estar decidindo, os próximos 2 anos, quem vai estar à frente dessa mesa diretora, conduzindo os trabalhos, para que a gente tenha esse grande desafio de resgatar a credibilidade, da gente realmente trazer um serviço de qualidade para a nossa população piraiense. Então, tendo em vista todos esses fatos, que a gente saiu até de uma eleição aí para governador, saímos da eleição para presidente, eleições dificílimas, nunca houve antes uma eleição tão disputada como houve agora, um país realmente que se dividiu, e hoje a gente precisa também trazer a harmonia para que tenha todo mundo, que a população, eu acho que ela não tem, em momento algum, que está sofrendo. A gente, quando está aqui nessa casa, observam sempre que a gente tem que torcer para que o eleito faça o melhor possível. Porque se ele não dá um resultado positivo, quem sofre é a população já, aquela mais desfavorecida. Então a gente precisa, seja a nível de presidente, a nível de governador, a nível do próprio prefeito, que ele faça o melhor possível e que a nossa população não venha sofrer devido a uma administração, uma gestão que não atenda os anseios dessa população. Então, nosso objetivo, tanto seja aqui na parte do Legislativo, como no nosso município,
a gente vai querer sempre melhor no emprego, que não tenhamos inflação alta, que nós tenhamos realmente hoje um município saneado, fazendo uma escola de tempo integral com um resultado positivo no IDEB, para que a gente tenha nossas notas das escolas aqui a cada dia melhor. Então, a gente quer o melhor para a nossa população, o melhor para o nosso povo. Então, a grande razão que me traz a essa casa, me convalescendo ainda da cirurgia, é ver realmente quais os rumos que nós queremos, eu acredito, de dar para os próximos 2 anos a nossa Casa Legislativa, a nossa Câmara Municipal, e trazendo também, junto com isso, a nossa população piraiense, que é quem nos botou aqui e quem merece o nosso respeito e para quem nós devemos trabalhar. A democracia, se ela emana do povo e em seu nome terá que ser exercido, assim a gente tem que exercer dentro dessa Casa Legislativa, dando realmente a maior importância à população, que são aqueles que botam os seus impostos, que paga todas as nossas despesas, que faz gerir a máquina pública. Então, gente, em virtude disso é que eu estou aqui hoje, imbuído desse espírito, para que a gente tenha realmente decidido aqui o que a gente vai fazer de melhor para o nosso município. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Eu, antes de mais nada, é sempre bom falar após o nobre vereador Alzimiro, pessoa altamente qualificada, gabaritada, inteligente, preparada, e é uma grande honra, um grande prazer poder dividir esse espaço com Vossa Excelência, vereador. A gente está sempre aprendendo. E gostaria de corroborar com algumas das suas colocações, das suas palavras, suas falas, que vêm de encontro com o que eu penso. Eu acho que nós vivemos e acabamos de viver um momento importante no Brasil, um momento onde a democracia se fez valer. Nós tivemos uma eleição para presidente nesse país que foi extremamente apertada, onde houve uma divisão, né, quase que meio a meio, 48%, 52%, onde mostrou-se que há necessidade de se melhorar, de se evoluir, de se aprimorar, né, os trabalhos, principalmente no que diz respeito às questões socioeconômicas desse país. Nós vimos que, com tudo o que ocorreu, nós vimos algumas, infelizmente, assistimos a alguns fatos que denigrem, que mancham um pouco da nossa história, a história de democracia desse país, quando algumas pessoas tentaram dividir o Brasil entre Norte, Nordeste e o resto, ou Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o resto. Isso é um erro, isso é uma falha grotesca, grosseira. Somos todos iguais, o Brasil é um só. No passado, nós, por algumas vezes, atravessamos algumas guerras, ainda na época em que o país estava se constituindo como uma república. O Rio Grande do Sul foi um estado separatista, tentou, né, se separar do Brasil, não conseguiu, e nós hoje temos lá o Rio Grande do Sul como um dos grandes estados produtores de grãos desse país, um povo maravilhoso, os gaúchos, né, que nos ensinaram aí a fazer churrasco, pessoas muito boas e importantes, não só pelo churrasco, mas pelos cidadãos e homens que são. Então nós não podemos enveredar por esse caminho, achar que há 2 tipos de pessoa, 2 tipos de gente. Nós temos ideias diferentes, nós temos idealismos diferentes, e nós precisamos saber respeitar a opinião de todos. Precisamos estar atentos para que a maioria, aqueles principalmente que exercem o poder, o façam em função da razão maior, que é o povo. Todo o poder emana do povo. Nós precisamos estar atentos para aqueles que não percebem e não entendem que isso aqui é uma passagem, que nós estamos aqui para dar uma contribuição. Humildemente falando, contribuir, no nosso caso, para o nosso município como legisladores. Esse é o nosso propósito. Esse deve ser o nosso projeto maior. Nós temos diferenças a serem acertadas, nós temos questões que precisam ser mais discutidas e aprofundadas. Essa casa precisa ser mais atuante. Ela não tem sido. Ela tem sido omissa em muitas situações e muitas questões. Nós podemos fazer mais. Eu já disse isso aqui e repito. Eu me incluo nesse quadro. Eu não falo de A, B ou C. Eu me incluo no contexto.
eu posso mais, eu posso fazer mais. E acho que todos nós podemos. Juntos, nós podemos mais. Juntos, somos fortes. Tornou-se talvez um slogan, eu sempre me utilizo disso, porque eu acho realmente que as pessoas unidas são mais fortes. Separar, dividir, segregar é algo que não deu certo. Acabamos de ver agora os 25 anos da queda do Muro de Berlim, onde um país foi dividido, uma cidade, Berlim, foi dividida ao meio, ocidental e oriental, onde os parentes, os irmãos, os filhos, os pais não podiam se ver, não podiam se comunicar, e assim foi durante 25 anos, na época da Guerra Fria. É isso que nós queremos? É isso que nós precisamos? Não. Nós precisamos evoluir. E precisamos mostrar que evoluímos fazendo o que podemos fazer de melhor, que é trazer para esse país, trazer para a nossa cidade uma condição social melhor. Quando eu faço aqui as minhas queixas, as minhas colocações, quando eu cobro aqui algumas questões, é porque eu entendo que não só o Legislativo pode mais, mas também o Executivo. O Executivo tem deixado a desejar. Nós temos que cobrar mais do Executivo. Os compromissos de campanha assumidos foram muito maiores do que o que vem sendo executado até aqui. E por que não cobrar? O que nos falta para cobrar? A autoridade nós temos, nos foi dada pelo povo. Nós somos eleitos para isso. E precisamos agir com energia, com rigor, para que os resultados apareçam, para que as pessoas se sintam felizes, confiantes e honradas com a nossa participação, pelos votos que nos deram, se sintam honradas. É disso que eu falo, é disso que eu tenho falado nessa casa e vou continuar falando até o término do meu mandato. Dificilmente estarei aqui numa próxima legislação. Isso é uma questão pessoal, de foro íntimo. Acho que eu já terei até lá contribuído, dado o que eu poderia dar para o meu município. O faço com amor, o faço com orgulho, o faço com vaidade. Por gostar do meu município, por gostar das pessoas do meu município, por gostar dos bairros do meu município. Não faço por vantagens pessoais, não estou aqui atrás disso. Não estou aqui para me locupletar, repito mais uma vez. E vou combater veementemente daqui para frente toda e qualquer ação que venha contra o que eu penso, no que diz respeito principalmente à aplicação dos recursos públicos. Não permitirei que farras continuem a acontecer, seja ela nessa casa, seja ela no Executivo, no que diz respeito à aplicação dos recursos públicos. Essa é a minha obrigação. Eu fui eleito para isso. Honrarei o meu voto, honrarei o meu mandato, agindo dessa forma. A começar, penso que nós devemos acabar, seja qual for a mesa eleita aqui hoje, acabar com essa farra de viagens que tem nessa Câmara. Acabo de receber ali mais um projeto para mais uma viagem para Florianópolis. Eu não assinei e não vou assinar mais. Não quero mais compactuar com isso. Eu acho que as pessoas precisam se aprimorar, precisam de conhecimento, precisam adquirir experiência, mas não fazendo 10, 15 cursos ao longo de 4 anos de mandato. Acho isso uma vergonha para essa casa, uma covardia para com o dinheiro público que nós pagamos, impostos que nós recolhemos. Acho que precisamos mudar isso, senhores. Convoco os senhores vereadores, repito, independente da mesa que seja formada aqui hoje. Se estiver eu nessa mesa, estejam certos. Eu agirei com muito rigor quanto a isso. Não só com essas despesas, mas todas as outras mais. É o que nós precisamos. Vamos dar a nossa contribuição aqui no nosso pequeno Piraí e mostrar que nós podemos fazer a diferença. Vimos agora a cidade de São João de Meriti, ou sei lá qual foi, uma farra de vereadores viajando pelo Nordeste do Brasil. Despesas que poderiam ter custado 50 mil reais, custaram mais de 100. Isso é dinheiro público, isso é dinheiro nosso. Temos que tomar vergonha na cara e acabar com isso. Parar com isso, com essa covardia. Vamos aguardar o desfecho da nossa votação para que eu possa dar prosseguimento ao assunto, então, no próximo bloco. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente. Concordando com o Charles, Osimiro soma muito nessa casa e faz muita falta, fico sabendo disso, Osimiro. Ainda que seja uma única vez que você possa não comparecer. Falar depois de vocês dois é um tanto complicado, porque não falo tão bem, não discurso tão bem, mas vou tentar passar para os senhores
da maneira mais clara possível o que penso. Vou começar no início da minha carreira política, que não faz muito tempo, quando iniciei o desejo de colaborar com esse município, que aprendi a gostar, que moro e pretendo morar para o resto da minha vida. Quando decidi entrar nessa vida política, foi para somar. Procurei grupos que realmente pensavam da mesma maneira que eu. E encontrei um partido onde pessoas responsáveis faziam parte. Tanto é que chegamos a 3 vereadores. Isso prova que o processo foi bem montado. Trabalhamos unidos. E quando eu fui eleito, e na primeira eleição da mesa desta casa, procuramos, eu inexperiente, a maioria aqui inexperiente, montamos um grupo onde eu fazia parte da chapa com Charles, com Alzimiro, com Eco, com Flávio, e tentamos, não conseguimos. Mas isso faz parte do processo. O grupo que ganhou, assumiu, está aqui até hoje. Acredito que com falhas, mas também com acertos. Novamente, temos a eleição hoje para a mesa desta casa. Tínhamos 3 pré-candidatos, que todos sabem, que era o Júnior Rocha, o João Ladeira e o Charles. O nosso partido foi chamado para compor com todos 3. E eu não tinha objeção a nome nenhum. Nosso partido estava firme, como sempre foi firme, mas também tinha um compromisso com um grupo que assumimos há 2 anos atrás, que foi firme com a gente e que eu tenho certeza que são pessoas do bem e que querem melhorar, ajudar a melhorar esse município. Não tinha ainda decidido, o partido não tinha decidido quem apoiaria para presidente, mas em todos os 3 nomes para presidente, havia-se combinado que o PTdoB faria parte da mesa, ocupando a vice-presidência. E tinham 2 candidatos à vice-presidência, que era eu e o Flávio. Na decisão do partido, o partido que decidiu que eu seria o vice. Para mim, tranquilo, mas se fosse o Flávio, para mim também seria da mesma forma, eu manteria firme. Infelizmente, ele pegou e jogou tudo fora, jogou nosso trabalho fora, e partiu então procurando desesperadamente uma vaga de vice. Entendo eu, se não fosse eu, pode ter certeza, estaria aqui da mesma forma batalhando, porque o que eu quero para Piraí é melhor para Piraí. Eu não quero aparecer como vice, como presidente ou como qualquer outra parte integrante da mesa. Se pudesse eu ajudar Piraí sem ser vereador, também eu faria. E faço, quando emprego quase 30 pessoas nesse município. Mas a vida política é disso aí. Nós temos que ter união, temos que entender o sistema como funciona. Eu lamento que pessoas que querem porque querem o poder deveriam pensar mais no município. Para mim não foi traição ao partido, foi traição ao município. Mas temos 2 chapas montadas hoje. Tomara aqui a chapa que ganhar, que faça realmente uma mudança, principalmente nessa casa. Eu concordo com o Charles. Nós temos até que pedir uma CPI nessa casa para investigar essas viagens. Essa casa está sendo apelidada como agência de turismo. Agência de turismo. Eu nunca vi tanta viagem. Qualquer agência de turismo perde para a Câmara Municipal de Piraí. E digo mais, senhores. Existem pessoas aqui dentro, que eu não posso falar o nome agora, mas com certeza, Charles, estou com você na secretaria, e tenho certeza que todos que pensam desse jeito vão fazer dessa maneira. Tem integrante
que ainda viajando para Paraíso e desfrutando, talvez nem fazendo o curso que é para fazer, ainda pede para aumentar suas notas de despesa para ainda sobrar dinheiro nessa casa. Isso é um absurdo. Não adianta a gente cobrar o executivo, não adianta a gente ficar falando que o prefeito não faz nada, se aqui dentro está cometendo um erro pior ainda. Temos que moralizar essa casa. Pode ter certeza que tem hora que eu tenho vergonha de dizer que sou vereador. De tão desclassificado que ficou a nossa classe. Culpa nossa, que às vezes não participamos, mas permitimos que isso aconteça. Eu espero de coração que a mesa que vem assumir tome uma posição firme quanto a isso. É isso que eu desejo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Quanto à questão da escolha, quem seria o vice no nosso partido, o excelentíssimo senhor vereador Russo não contou a história toda, né? Eu tenho os meus motivos de não ter aceito a decisão de alguns do partido. Lá a votação que houve lá foi 3-2, o presidente do partido me escolheu, teve um outro nome que eu não vou citar, então fui o mais votado do partido, tenho feito um trabalho que acredito eu tem correspondido, não totalmente, claro que a gente não consegue fazer tudo que a gente deseja, mas, pelo menos no bairro onde eu moro, as pessoas têm me parabenizado pelo meu trabalho. Concordo com algumas coisas que o senhor falou, esse negócio de viagem, por exemplo, eu estou compondo com a chapa do Júnior Rocha, mas é uma coisa que eu já conversei com ele também, eu com certeza, é uma coisa que tem que ser corrigido, tem que parar com isso aí. Parabenizo o presidente Prico também por algumas coisas que foi feito nessa casa aqui, que quando eu cheguei aqui, os funcionários da casa, funcionários de 30 anos aqui, falou que não tinha a estrutura que tem hoje, então foi uma presidência com falhas e acertos. Essas falhas é que eu estou comparando com o vereador Júnior Rocha, que foi colocado aqui pela população, e espero, já falei com ele, pelo amor de Deus, vamos corrigir algumas coisas aí que a população não está de acordo, eu também não estou, né? Curso é uma coisa legal, mas eu acho que tudo com excesso na vida, tudo, não é bom. Então, eu estou compondo a mesa com o Júnior Rocha, mas com esse objetivo e vou fazer essa cobrança, de corrigir algumas coisas que eu também acho que não está certo. E quanto à escolha, eu já falei, tem muita coisa aí que deveria ser dito, mas é uma coisa nossa do partido, a gente pode voltar a conversar, né? Não foi só esses motivos que eu falei aqui, tem outros motivos também, mas é uma coisa interna do nosso partido. Obrigado, presidente. Passaremos, senhor presidente, para a ordem. Poderia ler a composição das duas chapas de novo, para ficar bem claro quem são os candidatos? Sim, vamos ler agora na ordem do dia. Passaremos para a ordem do dia. Obedecendo o que dispõe o artigo 16 do Regimento Interno, passaremos à eleição da mesa diretora para o biênio 2015-2016, com a chapa 1 e chapa 2 registradas no protocolo dessa casa. Composta da seguinte forma: chapa 1, presidente, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Vice-presidente, Flávio de Almeida Ribeiro. Primeiro secretário, Luiz Fernando Colucci Júnior. Segundo secretário, Darley Gomes de Moraes. Chapa 2, renovação, presidente, João Roberto Ladeira da Costa. Vice-presidente, José Paulo de Carvalho de Oliveira. Primeiro secretário, Charles Torres Dias. Segundo secretário, Alzimiro dos Santos Dias. Agora eu vou fazer
a chamada nominal dos vereadores, perguntando o voto, e peço ao secretário que faça a anotação dos votos de cada um vereador. Como vota o vereador Alzimiro dos Santos Dias? Na chapa 2, renovação. Como vota o vereador Charles Torres Dias? Chapa 2, renovação. Como vota o vereador Darley Gomes de Moraes? Como vota o vereador Anderson da Silva? Eu peço ao plenário que não se manifeste, por favor. Chapa 2, renovação. Como vota o vereador Flávio de Almeida Ribeiro? Como vota o vereador João Roberto Ladeira da Costa? Chapa 2, pela renovação da Câmara. Como vota o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior? Chapa 1. Como vota o vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho? Chapa 1. Como voto... Mais uma vez eu vou pedir ao plenário que não se manifeste, por favor. Como vota o vereador... Como vota o vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior? Chapa 1. E eu também voto chapa 1. Desculpa. Eu pulei o vereador. Me desculpe, vereador. Como é que vota o vereador José Paulo de Carvalho Oliveira? 2, renovação. Perfeito, vereador. Mais uma vez eu peço desculpa por ter pulado o nome de Vossa Excelência aqui. Terminada a votação, eu quero saber do secretário como ficou a votação. Vencendo por 6 votos a 5, chapa 1. Anuncio o resultado da votação da eleição da mesa diretora para o biênio 2015-2016, conforme o resultado apurado pelo senhor primeiro secretário, vencedora chapa 1, por 6 votos. Declaro eleita a chapa diretora para legislar o biênio 2015-2016, composta pelos senhores vereadores. Presidente. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Vice-presidente, Flávio de Almeida Ribeiro. Primeiro secretário, Luiz Fernando Colucci Júnior. Segundo secretário, Darley Gomes de Moraes. Passaremos para a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Alzimiro dos Santos Dias. Bom, companheiros, aqui na nossa explicação pessoal, mais uma vez a gente está vendo a insatisfação aí da população. Quando eu fui colocado o meu nome, aqui em 1º de janeiro de 2013, o objetivo da gente era atender um anseio popular. Eu vim aqui e depois agora, nessa nova chapa a ser montada, por motivos pessoais, eu declinei do meu nome, eu tenho uma outra atividade, eu não poderia abrir mão da minha atividade onde eu exerço há mais de 25 anos, e por isso a solidariedade e a lealdade que eu tenho aos pares que em mim confiaram. Então, sem sombra de dúvida, para mim, nesse momento, não existe nada no mundo, não existe dinheiro que me faça, às vezes, mudar essa ética, esse sentimento que a gente tem pelo respeito ao ser humano que confia na gente nesse aspecto. Então, por isso, eu vim aqui hoje a essa casa, estou vendo aí novamente a gente ser vencido, mas nem por isso a gente pode, em qualquer momento, esmorecer dos nossos ideais, dos nossos objetivos. E, sem sombra de dúvida, vamos estar aqui procurando fazer uma fiscalização mais rigorosa em cima até da própria casa. É aquilo que eu disse do que já aconteceu naqueles contratos milionários da Câmara do Rio de Janeiro. Nós vimos recentemente aí que vai passar uma auditoria do TCE em todas as câmaras do Estado, principalmente relacionada a viagens, seminários e cursos de capacitação. Então, tendo em vista disso, a gente realmente tem que se autofiscalizar. A nossa casa, meus pares aqui já falaram, existe alguns desvios, acho que precisa realmente de um rigor maior para a gente saber que o imposto que é pago, que mantém as nossas casas, tanto o executivo quanto o legislativo, precisa de um respeito com o dinheiro público. Então, sem sombra de dúvida, gente,
A gente está vendo aqui o resultado, uma votação apertada, e que a gente aqui hoje, pelo dever da democracia, está aqui hoje a nova chapa eleita, a gente diz que eles têm nosso sentimento. Acredito que ninguém vai querer que o desastre maior, não é isso. A gente quer que seja uma administração repleta de vitórias, de coisas boas, que tragam resultados à população piraiense. Então, sem sombra de dúvida, o que eu faço aqui hoje é uma retribuição àquele compromisso que teve comigo aqui em 1º de janeiro de 2013, quando aqui assumimos. Então, hoje, eu me sinto até aliviado, mais tranquilo, porque confiei nos meus pares, aqueles que realmente também me ajudaram naquele passado recente. Hoje, sem sombra de dúvida, estamos vivendo um momento importantíssimo. Estou aqui nesse momento realmente vendo aqui algumas coisas que nem sempre a gente está avalizando, que a gente está satisfeito com alguns tipos de comportamento, mas que a gente vai trabalhar no sentido de que a gente tenha uma casa o mais transparente possível nesses próximos 2 anos. Porque aí depois a gente vai ter também o julgamento daqueles que estão do lado de lá, que é a população. Esse, sim, devemos estar preocupados, que é importantíssimo que a população esteja de olho, que breve, no mais aqui, a gente 1 ano e pouco, vai ser em outubro de 2016, a gente vai ter já a votação de uma renovação para essa casa, ali no Executivo também. Então, sem sombra de dúvida, deveremos trabalhar com maior eficiência, transparência, para que realmente consiga resgatar a credibilidade dessa casa e também dar junto ao Executivo para que a gente tenha o melhor para essa população. Obrigado. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Senhoras e senhores, boa noite. Em primeiro lugar, quero parabenizar a mesa vencedora e que consigam fazer um bom trabalho, porque depois do fato consumado, isso é que interessa para a população. Eu sempre tive uma admiração muito grande por pessoas que compreendem o todo. E isso é que me chamou muita atenção nos últimos dias. Eu sempre tive cumplicidade com o partido e com os membros do partido PTB. Em diversas vezes, eu quis tomar uma decisão que fosse minha, somente minha, mas em momento algum eu desconsiderei o grupo ao qual faço parte, por um motivo. O dia que eu tiver que tomar as decisões só, eu nem no partido preciso entrar mais para concorrer a uma eleição, vou me eleger sozinho. O presidente do partido PTB está presente hoje aqui em plenário, e numa das mensagens que nós trocamos de um outro assunto que não tem a ver com a eleição da mesa, isso deve fazer uns 3 meses atrás, eu, por uma insatisfação, talvez por frustração, querendo conseguir agregar, querendo avançar, cheguei a ponto de ter uma ação que fosse só minha. E o presidente me colocou uma mensagem: eu sempre me privei das coisas que fossem ligadas à minha pessoa para que prevalecesse o grupo. E me desculpa, vereador, mas o senhor está errado. O senhor está tomando uma decisão sem consultar os demais. Eu, naquele momento, caí na real e aceitei, porque eu me propus a isso. Se eu não quisesse que fosse assim, desde o início, então, eu não teria que aceitar essas condições. Se eu acho que resolvo só devo caminhar. Eu não posso andar de mãos dadas, mas na hora de tomar uma decisão, opa, solta a minha mão, porque agora é comigo. Eu mato no peito e resolvo. Vou cruzar, vou correr, cabecear e fazer o gol, porque posso. Assim não funciona. Então, diante de várias reuniões que nós fizemos durante
essa semana, na semana passada, reuniões voltadas para esse desfecho de hoje, que é a eleição da Câmara, né, para a mesa diretora. Nós conversamos com todos os candidatos. Em momento algum, nos recusamos a conversar com qualquer um deles. Todos tiveram a oportunidade de colocar as formas com as quais eles iriam conduzir esta casa. E internamente, ao contrário do que foi colocado pelo vereador Flávio, houve sim um compromisso do partido de uma votação em bloco. Sou prova, sou testemunha viva disso. E esperei o momento em que o presidente, como assim foi combinado, né, inclusive algumas pessoas colocaram para a gente que nada, essa coisa de presidente de partido, vocês vão fazer votação mirando, né, ou então se guiando por alguém que não está aqui. O voto é de vocês, vereadores. Ora, veja, grupo. Para que grupo? Cheguem e votem, simplesmente. E numa das conversas, o nobre vereador Flávio estava comigo, e pós-conversa, nós colocamos essa situação de que realmente o grupo sempre foi importante. Eu peço desculpas, vereador Flávio, porque uma vez que o partido foi exposto aqui por Vossa Excelência, eu não posso deixar de defender o partido que sempre teve uma postura decente, uma postura madura. Nós não tínhamos esse compromisso. O compromisso era aguardar a conclusão da votação dentro do partido para o nome do vice. Posteriormente, nós iríamos conversar com os 3 candidatos e decidir qual dos 3 nós apoiaríamos, que seria, no caso, seria o vereador Ladeira, Júnior Rocha ou Charles Torres. Porém, diante de eu não vou chamar de uma derrota, mas de uma decisão do partido que encaminhou essa vaga de vice para o nobre vereador Russo, Vossa Excelência não fez uso da democracia. Vossa Excelência perdeu no voto. E Vossa Excelência antes concordou com todos no partido de que a votação era o ideal, que a votação é o que mais representa o PTdoB, que a votação tem as características do PTdoB, pelo menos aqui em Piraí. E nós esperamos o momento de conversar com os outros candidatos, e quando eu fui surpreendido por uma ligação, né, porque o presidente do partido me ligou e falou: olha, você, se quiser fazer alguma coisa no final de semana, você disse que ia na casa da sua cunhada, pode ir cumprir com seus compromissos, porque não vai haver reunião no final de semana, porque o vereador Flávio ele já se decidiu, ele foi lá e conversou e fechou com a chapa do vereador Júnior Rocha. Eu, sinceramente, não poderia deixar de colocar esse fato aqui por um motivo simples. Eu não gostaria de estar na pele do presidente César Mackenzie nesse momento, porque teve seu voto exposto de uma forma infantil, uma forma descabida, numa eleição interna onde o presidente tinha seus motivos para votar com o vereador Charles. Eu citei o nome dele porque ele me falou que já tinha avisado a todos do partido. Isso não justifica o senhor fazer essa abertura aqui. Eu fico constrangido com essa postura, porque se o presidente falou com Vossa Excelência, é porque interessava a Vossa Excelência. Se ele quisesse falar com todos, ele teria ido ao Facebook, teria colocado um carro de som ou outra coisa parecida, porque todos deveriam saber, e né, se todos deveriam saber dessa forma, eu defendo sim o partido PTdoB, defendo os membros, defendo o presidente, o Rogério também é uma pessoa muito competente, que sempre nos orienta, e existe sim uma insatisfação. Eu aprendi isso com um amigo um dia que foi na minha casa e levou uma folha em branco. Ele falou: vereador, eu apoiei na sua eleição e eu acredito no seu trabalho, mas hoje eu tenho dúvidas. O senhor devia fazer de forma diferente. A gente sabe que o senhor vai lá na tribuna, cobra, que o senhor tem um bom comportamento, respeita os pares. Eu gostaria que, se em algum momento desrespeitei alguém aqui, eu fosse cobrado agora, nesse momento. Com certeza não haverá cobrança, porque aprendi com meus pais, devo respeitar as pessoas, e assim faço. Mas aí esse amigo, então, retornando ao assunto, me deu uma folha em branco.
e me perguntou o que tem nessa folha. Eu falei, nada. Ele falou, então, ela está imaculada, amigo. Devolvi a folha para ele pegou uma caneta e fez um X. E me perguntou, o que tem nessa folha? Eu falei, um X. Ele falou, o senhor tem condição de tirar esse X daí? Falei com muito lick paper. Ele falou, mas e aí? A folha vai apresentar sua característica original? Eu falei, de forma alguma. Ele falou, então deixa eu te pedir mais uma coisa. Talvez sua habilidade com ferro de passar roupas resolva isso. Amassou a folha e me deu. E falou para mim, vereador, vai lá desamassa. Eu liguei o ferro de passar roupa na minha casa e tentei. Passei por minutos e minutos. Mas quando colocava contra a luz, eu via ali as máculas. Sabe por quê? Porque uma vez cometida a ação, você não tem como voltar atrás, a não ser que você reconheça. E, infelizmente, o partido tentou de tudo. Eu fui muito presente, foi uma série de mensagens enviadas. Sei que o presidente ele despendeu tempo, o Rogério também, e, infelizmente, não houve nem o interesse de passar, né, um corretivo para que isso não fosse adiante. Com isso, o vereador Júnior Rocha e todos que compõem a chapa, eu não estou aqui dizendo que os senhores não farão um bom trabalho ou que os senhores não serão o suficientemente capazes. Eu estou colocando uma questão que não deveria ser colocada aqui, como bem disse o vereador Flávio, uma questão interna do partido. Mas eu não posso ouvir só condenações àqueles que não devem ser condenados. Se há de se condenar alguém, vamos condenar quem realmente, no caso, merece a condenação. Eu aproveito a oportunidade para pedir desculpas em nome do partido PTdoB ao vereador Charles, uma pessoa muito ocupada. Nós o tiramos de suas atividades durante a semana toda para fazer reuniões e o senhor com certeza foi pego de surpresa. Eu quero aqui pedir desculpas ao senhor, pedir desculpas também ao vereador Alzemiro, que em momento algum, mesmo operado, ele não se recusou a participar de nenhuma reunião e veio junto com a gente construindo uma ideia onde a democracia devia ser o principal. Então, vereador, quero pedir desculpas porque eu me envolvi muito, né? E quando a gente se envolve, a gente quer que a coisa dê certa, a gente quer que a coisa funcione. E isso não significa que o presidente seria o Charles, ou seria o Ladeira, ou seria o Júnior Rocha. Haveria uma conversa do partido com os três e uma definição através de votação dentro do partido. Mas o partido foi representado por um só e isso não é legal. Quero pedir também desculpas ao vereador Ladeira, tá, Ladeira? Esse tempo todo, todas as conversas e, enfim, eu acho que Vossa Excelência, né, que também deixou muitos afazeres para participar dessas reuniões, de certa forma, pode ter passado por frustrações. Eu, em momento algum, quis que isso acontecesse. O ideal era que nós juntos decidíssemos, mas isso não foi possível. E, para terminar, eu vou deixar uma parábola para os senhores e para as senhoras. Uma das características mais marcantes de Judas não foi a traição, foi a omissão. Porque a omissão, ela dói mais do que a traição. Porque quando você trai, o ato está ali, consumado. Mas quando você omite, até a última hora, você faz sofrer até depois do tempo necessário. Porque se você pode dizer para alguém, não vou mais contigo, para que deixar a pessoa ir até a frente e cair num buraco sozinho? Por quê? Se estão todos juntos, por que não avisar com antecedência? Esse não é o meu ideal. Essa não é a minha proposta. Eu vou recuar para fazer de uma forma diferente, mas ter a hombridade de sentar com os membros do partido e colocar isso. De forma alguma, vereador Flávio, vou deixar de ter admiração pela sua pessoa, porque hoje o senhor errou, amanhã poderá ser eu que estarei errando, e pedirei desculpas se errar, porque esse é o primeiro passo para a gente, né, ter uma vida melhor. A gente pedir desculpa, reconhecer que errou, a vida vai se tornar mais feliz. Boa noite. Com a palavra, o vereador Charles.
Bom, amigos, retomando agora, eu gostaria primeiro de agradecer ao grupo de pessoas que aqui estiveram e se pronunciaram, né, apontando ali o meu nome como nome de interesse de vocês, por entenderem que meu nome talvez pudesse representar essa casa. Me sinto orgulhoso e agradecido por vocês terem feito essa manifestação. Sabemos que, democraticamente, isso é um direito de vocês, mas não funciona. A votação é interna e assim foi feita, assim ela foi resolvida. Eu parabenizo aqui o nobre vereador Júnior Rocha pela vitória. Estará presidindo essa casa nos próximos 2 anos e penso eu que terá tudo para fazer um grande trabalho, desde que, obviamente, haja com coerência, com consciência, com decência, com moral, com dignidade, para realmente representar o que o povo precisa. Estarei aqui pronto para atender e ajudá-lo, se assim entender necessário. Não estou aqui para fazer trabalho contra ninguém, muito pelo contrário, eu quero somar. Mas também quero ser ouvido, mas também quero participar. Eu vou contar uma breve história para vocês. Há muitos anos atrás, me convidaram a participar de um processo eleitoral. Eu não me via em condições, eu não tinha recursos, eu não tinha poder econômico, sequer para dar conforto à minha família. Família essa que eu estava acabando de constituir. E optei por trabalhar, continuar trabalhando, desenvolvendo meus negócios nos quais eu sempre acreditei, e consegui obter êxito ao longo dos anos. Num determinado momento, novamente fui convidado a participar de um processo político no nosso município. E assim o fiz. Coloquei o meu nome, me filiei a um partido e fui eleito. Apesar de, durante um determinado período, ter sido chacota na boca de alguns menos preparados, menos qualificados, onde diziam que eu não teria condições, que eu não passaria de 100 votos, 150. Foi o que o nobre vereador Osmiro falou aqui há alguns momentos atrás. Não podemos menosprezar as pessoas, diminuí-las, entender que somos melhores ou maiores, somos iguais. Precisamos respeitar a todos. E respeitando a todos, me elegi. Tive 580 votos. Partido PR, à época. Nesse partido nos elegemos eu e o vereador Prico. Logo em seguida começou-se a discussão para a eleição da mesa diretora dessa casa. À época, o vereador Maurinho Gouveia, ainda vivo, estava enfermo, acometido por uma doença grave, e não podia participar da votação, das reuniões para a eleição, para a escolha dos nomes que presidiriam a casa. E alguém, num determinado momento, disse, não, vamos votar sem ele mesmo, ele não vai votar mesmo. Eu considerei aquilo um grande desrespeito, um grande afronto a uma pessoa, a um ser humano, e disse, sou contra. Não vamos votar dessa forma. Nós precisamos ter a opinião dele. E se ele não tiver condições de opinar, aí sim o faremos. Muito bem. O processo se desenrolou até que houve, então, uma escolha para essa mesa diretora. Eu fui procurado por um determinado grupo que disse, a mesa diretora está aqui. Você, fulano, beltrano, ciclano, presidente, vice-presidente e tal. Eu perguntei, e os demais? Já conversamos com os demais? Não, não precisa. Eram 9 vereadores à época, já tem os 5 aqui. Eu disse, eu não concordo. Nós temos outros 4 vereadores. Nós precisamos conversar com os 9, entre os 9. Não, isso é bobagem. A mesa está feita, está aqui. Vieram com um pacote pronto e me empurraram goela abaixo. Eu não aceitei esse pacote. E não aceitando esse pacote, novas conversas foram acontecendo, e nessas conversas nós elegemos o vereador Prico. Eu, à época, fui a cereja do bolo, porque eu poderia ter eleito a Sandra, presidente dessa casa. Mas, pelo pacote que me foi imposto, muito orgulhoso, achei que não podia ser dessa forma, achei que nós tínhamos que conversar, democraticamente conversar entre os 9. Eu, então, apoiei o vereador Prico. Foram o vereador Prico, o vereador Diego na minha empresa, me procuraram, e nós fizemos, então, do vereador Prico presidente dessa casa. Muito bem. Passaram-se 2 anos, uma nova eleição veio para escolher a mesa diretora. Eu havia colocado que tinha interesse, já estava na casa há 2 anos, e me entendia ter experiência já para assumir o cargo, a função. E na negociação, o Diego também queria, eu respeitei também o Diego, porque já tinha um mandato a mais do que eu. Eu respeitei o Diego. Eu disse, Diego, então coloque seu nome e acerte com o Prico, porque nós temos uma conversa, um entendimento aonde um de nós seria apoiado nas eleições seguintes.
Não aconteceu. Talvez o Diego não tivesse articulado bem, talvez o nobre vereador Prico tivesse articulado melhor. Fez-se então novamente presidente, com o meu voto. Também votei. Passaram-se esses 2 anos, veio uma nova eleição. A eleição atual, a legislação atual. Fui novamente reeleito, já pelo partido PSD, também juntamente, novamente, com o vereador Prico, também do PSD, do meu partido. Então, estamos nós, hoje há 6 anos, atuando juntos nos mesmos partidos, nos mesmos mandatos. Eu entendia que, nesse momento, deveria, talvez, ser o meu nome, o nome escolhido para presidir essa casa. E o coloquei novamente, para conversar com os demais colegas e propor, trocar ideias. Não impus em momento algum. Ao contrário, procurei discutir, procurei conversar, tentaram antecipar, eu não concordei, vamos deixar passar as eleições do Pezão para a gente retomar o assunto. E assim foi feito. O processo se desenrolou dessa forma. Até que, num determinado momento, na semana passada, eu fui surpreendido por uma coisa que eu entendi como um golpe. Com a minha ausência nessa casa e a ausência do nobre vereador enfermo, Alzimiro enfermo, antecipou-se a eleição nessa casa. Fez-se uma reunião rápida e antecipou-se. Recebi um telefonema do nobre vereador Prico, aonde ele, olha, tá, aconteceu, mudou. Então eu falei, mudou sem a minha presença, sem a da presença do nobre vereador Alzimiro? Que estranho. Pois é, a maioria decidiu. A maioria. Eu entendo que o presidente poderia ter, conduzido o processo de forma mais respeitosa para com o vereador Alzimiro e para com o vereador Charles. Não aconteceu dessa forma. Demos prosseguimento, então, vamos conversar um pouco mais. Isso aconteceu na terça, minto, porque na segunda, quando eu ainda tentava o diálogo com esta casa, eu fui surpreendido por uma reunião a portas fechadas, onde eu tentei entrar, onde eu bati para entrar, e não fui atendido. Desrespeitosamente, o vereador Charles não foi atendido. Eu, mais uma vez, me coloquei a pensar, seria essa realmente a relação estabelecida nessa casa entre os pares? Haveria realmente respeito entre as pessoas dentro dessa casa? Diz o ditado, quer conhecer o homem, dê poder a ele. E aí a gente conhece o homem, a gente fica sabendo realmente quem é a pessoa. O que eu estou tratando aqui, senhores, é simplesmente de um fato. O fato em que eu fui, na minha opinião, repito, na minha opinião, humilde opinião, nobre vereador Diego acaba de chegar, de entrar nessa casa, não vai poder se manifestar, mas com certeza, se não ouviu, vai ouvir novamente. Eu estou contando aqui a eleição para presidente dessa casa, onde nós elegemos o nobre vereador Prico, depois o senhor seria eleito, não foi, e tampouco eu fui agora. Então eu não entendo realmente o que é parceria, o que é amizade. Se somos nós do mesmo partido, ainda que não fosse eu o candidato, por que não me atender? Por que não estabelecer o diálogo com o vereador Charles? Eu estive um sábado inteiro com o nobre vereador Júnior Rocha, onde eu estabeleci o diálogo e disse que estaria aberto para conversarmos e dialogarmos. Se o senhor quiser confirmar, nobre vereador, fique à vontade. Se eu estiver mentindo, me corrija. E ali eu entendia que haveria um diálogo. Porque, senhores, eu esperava que essa casa, que a relação entre os vereadores fosse a seguinte: os 11 conversariam. Os 11 sentariam para conversar. São 5 partidos nessa casa. Um deles ficaria de fora da mesa. Mas os 5 partidos conversariam. E não foi o que aconteceu. Não houve democracia. Houve uma imposição covarde. Covarde, manipulada, pensada, articulada, dissimulada, que tem feito parte da história dessa casa nos últimos anos. Essa casa tem assim se apresentado, essa casa tem assim se comportado. Então quem fala aqui é alguém que está extremamente insatisfeito para com os rumos que a política dessa casa tomou. Quem fala aqui não é o candidato, pré-candidato a prefeito, como muitos falam. Quem fala aqui não é o cara que dizem que paga alguns dos que estão aqui para falar de mim, porque eu não pago ninguém. Eu ajudo pessoas, eu ajudo famílias. Eu não pago ninguém para falar de mim, nem bem nem mal. Então aqueles que insinuam isso, os covardes, os canalhas, que não têm coragem de vir falar comigo, porque se fosse homem teria coragem de vir falar comigo, não fazem. Mas não fazem o que eu faço. Não vão atender as pessoas que eu atendo.
Isso chama, sabe o quê, gente? Mediocridade, covardia. Nós temos hoje um governo onde secretários falam de mim, mas não tem coragem de falar para mim. Quando eu reclamo aqui, quando eu venho a essa tribuna e falo, eu não mando recado, eu não faço fofoca, eu não me submeto a isso. Mas tem uma meia dúzia de secretários fazendo fofoca de mim, dizendo que eu sou oportunista, que eu estaria me aproveitando do momento do governo ruim para me promover. Tivesse o governo bem, e eu não teria como me promover. Que medíocre o secretário que falou isso. Ou secretária. Nós temos que acabar com as picuinhas e temos que começar por aqui. Se nós queremos melhorar a relação, vamos começar por aqui. Vamos começar corrigindo os erros daqui. Vamos começar nos relacionando com as pessoas com respeito, como homens, e não como pessoas dissimuladas, de caráter duvidoso, que é o que eu tenho encontrado aqui. Estou aqui de passagem, não vivo disso, não é meu meio de vida. Vim aqui para contribuir. E aqueles que entenderem que eu não o faço com dignidade, me tirem. Façam uma enquete como fizeram aí e pergunte quantos me querem de fora. Eu vou me embora. No dia seguinte. Eu não vim aqui para aproveitar, para tirar dinheiro de ninguém. Ao contrário, para ajudar. Não estou aqui para fazer esqueminha de diária para sobrar R$2.000 em cada viagem. Como se insinua aqui fazer. Vamos sim, vereador Russo. Vamos sim fiscalizar. Eu quero o processo de 2012, onde uma licitação foi feita no dia 28 de dezembro. Dia 28 ela foi feita, ela foi aberta, ela foi paga. Quero sim explicações, quero muitas explicações. Nós temos um requerimento que foi encaminhado para essa casa pedindo uma série delas. Uma delas é a obra dessa casa que não se conclui. Um elevador que está ali que não se conclui. Que foi pago antes de ser colocado. É disso que eu estou falando. O desrespeito tem limite. As pessoas têm que entender que elas não podem submeter ninguém. Desrespeitar ninguém. Temos que agir como homens. Temos que ter caráter. E não como moleques covardes. É isso que nós temos que fazer. Para moralizar essa casa, senhores vereadores. Se os senhores quiserem, nós podemos. Se os senhores não quiserem, eu vou me embora. Eu não tenho tempo a perder com isso. Eu não vivo disso. Vamos nos colocar, vamos nos posicionar, vamos cobrar do executivo que não cumpriu nada do que prometeu até agora. Fica essa conversinha fiada de jornal aí. Só publicando e fez o que interessa, o que é bom. Que não responde o que é perguntado, que não responde essa casa. Temos que acabar com isso. Se nós quisermos realmente fazer a diferença, reconquistar o nosso espaço, reconquistar a nossa dignidade, para as pessoas nos verem na rua como pessoas decentes e de caráter, e não como pilantras, usurpadores do dinheiro público, que é assim que nós somos vistos hoje. Isso aqui não é uma casa de farra, isso aqui não é uma casa de fanfarrões. Eu não me sinto um fanfarrão. Eu não sou, e acho que a maioria aqui não é. Então, meus amigos, quero convocar os senhores para que nesse mandato dos próximos 2 anos, onde o vereador Júnior vai estar comandando a casa, que ele tenha peito e coragem para fazer o que tem que ser feito. Para administrar a casa como tem que ser administrada. Para acabar com a farra. Vamos dar fim a isso. E vamos passar a eleger pessoas realmente competentes e comprometidas com a sociedade. E não comprometidas com seus interesses próprios. Pessoas que não vivam da política. Que não façam disso o seu meio de vida. Está aqui o meu discurso e talvez seja o último nessa casa. Talvez seja o último. Porque eu não vou me comprometer com nenhum tipo mais de falcatrua. Não vou assinar mais nenhuma folhinha dessa de viagenzinha. Quero saber onde o dinheiro está sendo gasto. Quero saber quem está recebendo diariazinha para ir para Rio de Janeiro. Vamos moralizar ou não? E o meu salário, a partir desse mês agora, será doado para instituições de caridade. Não receberei mais o salário dessa casa. Vou me doar. Vou trabalhar de graça. Não recebo mais R$1 nessa casa. E ninguém precisa me seguir, não. Vou mostrar que eu estou aqui porque eu sou homem. E quero fazer a diferença. Não sou mulher que tem que ser respeitado. Só isso.
Está aqui assumido o compromisso. Não recebo mais R$1 dessa casa a partir de hoje. O dinheiro será doado para instituições de caridade. Que me apresentem as instituições. Com a palavra o vereador Russo. Antes de mais nada, vereador Charles, quero que Vossa Excelência saiba que, se for para a moral dessa casa, eu estou junto com o senhor no que der e vier. Eu também não tenho problema e não tenho medo de ameaças ou qualquer coisa desse sentido. Quero complementar minha fala sobre o nobre vereador Flávio, que, se fosse pela vice-presidência, ainda no sábado, eu disse que para o presidente César Mackenzie que lhe oferecesse a vice, porque eu não vim aqui para poder aparecer. Se Vossa Excelência fazia questão de aparecer como vice, que fosse feito a vossa vontade, mas que não deixasse o senhor trair o partido. Não deveria também ficar expondo, concordo com o Eco, o nome do nosso presidente, que pode ter certeza disso. Não fosse ele, o senhor nem eleito seria. Acredito que o PTdoB pronunciará contra isso e pode ter certeza, se for possível, o meu voto para cassar o seu mandato, pode ter certeza que darei. Se for possível, eu não sei o quanto é possível, teria que ser estudado, porque isso é infidelidade partidária, assim eu entendo. Tomara que eu esteja errado. Mas pode ter certeza, se houver essa votação, meu voto é para retirá-lo, senhor. Quero parabenizar a chapa vencedora. Saiba, Júnior Rocha, que eu não tenho nada contra o senhor. As coisas tomou um outro rumo. E a minha vontade é que essa casa realmente seja moralizada. Fiquei triste em saber que, antes mesmo da eleição, foi o carro do nobre Darley e o carro da Câmara, com 5 vereadores, para a churrascaria Oásis lá no Rio comemorar. Infelizmente, isso é um ato que não deveria acontecer. O dinheiro de vocês, gastem onde vocês quiserem, com o carro de vocês, mas sair no carro da Câmara para comemorar uma eleição que ainda nem aconteceu, isso é um absurdo. Isso não deveria acontecer. E tem fotos que a pessoa que viu mandou para mim imediatamente. E já estão nas redes sociais, porque eu colaborei. Acho isso um fato. Acho isso um fato que não deveria acontecer de maneira alguma. É isso que eu disse que me faz, às vezes, ter vergonha de ser vereador. Eu não tenho mais nada a dizer. Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, aos funcionários da casa, aos internautas, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, através da internet. Em breves palavras, presidente, só agradecer. A gente entende o calor do momento, onde 2 chapas foram montadas e onde uma delas foi a vencedora. É o jogo, é assim que funciona. Uns ganham, outros perdem. Que bom seria se todos agissem como falam. Mas, enfim, vamos trabalhando. Quero só agradecer a Vossa Excelência, a todos os pares, e dizer o seguinte: a partir de amanhã, é vida que segue, até o dia 31 de dezembro. Vossa Excelência vai continuar conduzindo os trabalhos da casa. A partir do dia 1º de janeiro, a gente assume a nova mesa diretora, mas que eu peço e espero poder trabalhar em parceria com todos os 11 vereadores, com todos os demais 10 colegas, porque entendo o seguinte: aqui tem 11, cada um eleito por uma parcela da sociedade. Tiveram, se eu não me engano, nas últimas eleições, mais de 130 candidatos. Todos tiveram votos. Está aqui o vereador Diego, que teve até mais votos, né, o ex-vereador Diego teve até mais votos que alguns que estão aqui, mas por questões da lei, né, eleitoral,
infelizmente não pôde estar aqui, e assim a gente entende. Cada um está aqui representando uma parcela da sociedade, mas com o compromisso de representar a toda a população piraiense, da Serra do Matoso a Rosal. Então, eu vou deixar o discurso, as coisas que a gente pensa para essa casa, para os próximos 2 anos, para o próximo biênio, e que a gente possa discutir, como tem sido feito aqui em diversas ocasiões, os rumos dessa casa, ser parceiro do Executivo, sim, mas também cobrar com veemência aquilo que não tiver da maneira correta. Tenham de mim, todos vocês, o compromisso de trabalhar com dignidade, com honradez, representando os 5 votos que recebi com o meu 6 e também os outros 5 votos que não foram depositados em nossa chapa. Vamos representar com dignidade, honestidade, competência e, acima de tudo, humildade, para saber pedir ajuda nos momentos de dificuldade. Boa noite, era isso que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Flávio. Bom, voltando à primeira fala que eu fiz, eu citei o nome do presidente, o vereador Eco, porque ele me avisou, falou que já tinha dito isso ao vereador Russo e a outras pessoas também do partido. E, como eu disse também, a gente tem um grande problema no partido, coisa que eu não gostaria de estar trazendo aqui, que aqui não é o local disso, mas se faz necessário eu falar. O senhor vereador Eco Staccato, quando lançou o nome a deputada federal, eu não fui consultado se isso seria bom ou ruim, entendeu? Quando ele apoiou o candidato a estadual, também não consultou ninguém, ele apoiou, tá? E eu acho que eu dei uma demonstração muito grande aqui, e foi aqui nesta casa que muitos aqui assistiram, de fidelidade ao partido e fidelidade também ao ser humano. Quando defendi o senhor vereador Russo, quando o senhor falou aquela bobagem que eu não aceitei, mas te dei uma palavra de apoio ali, quando o senhor falou que mendigo deveria virar ração para peixe. Eu fui ali, com essa casa aqui cheia de repórter, e alguns hipócritas, alguns, que na maioria que estava aqui também, estava fazendo a cobrança justa. Eu repito, eu não concordei com o que o senhor falou, mas quando essa casa estava cheia, eu fui ali e pelo menos eu tentei, e fui vaiado, tentei te dar uma palavra de apoio. Só que no partido, eu não sou ouvido para nada. Por quê? Vocês acham que eu sou, então, um banana? Eu faço jus ao apelido? Não faço não, meu amigo. Tá? Eu sou muito homem para assumir as coisas que eu faço. E é o que eu falei para o vereador Júnior Rocha, que vai assumir como presidente o ano que vem. Também vou fiscalizar ele. Eu não aceito sacanagem, não, desculpa a palavra, que aqui não é lugar de falar essas coisas, mas a gente está um pouco alterado, estou usando essa palavra. Vou fazer cobrança, sim, e também vou compartilhar aqui com o amigo Charles Torres, que eu tenho muito respeito, que já fez vários elogios à minha pessoa aqui. Quero também estar junto com ele também, fiscalizando. A gente não pode deixar que vire bandária, não, senhor. Ele está certo. E acredito que o senhor vai corrigir algumas coisas. E repito, o vereador Prico, ele conduziu essa casa aqui com falhas e acertos. E essas falhas a gente tem que corrigir. Só isso. Presidente, questão de ordem, fui citado. Posso fazer uso da palavra? Vereador, nesse momento eu posso até abrir a palavra, mas por ser citado em questão de ordem, o regimento não permite. Mas se o Banana permitir que você dê a resposta, eu posso, como foi combinado isso internamente, que o regimento não permite. Não, ele pode falar amanhã, porque aí amanhã eu vou ter direito também de dar a minha resposta. Eu acho que eu não vou ter direito depois de Presidente, falar. Me desculpa, então amanhã... Mas essa tem sido uma ação recorrente nesta casa. O presidente pela sempre maioria, tem vamos fazer pela maioria. autorizado. Resolve-se aqui, reuniões pela maioria. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando o senhor vereadores para a próxima sessão, dia 11 de novembro, correntiana, hora regimental.